Olá, bem-vindos ao nosso podcast Pia com Elas, onde a cada episódio a gente vai trazer conversas, polêmicas, fofocas, mas sempre baseado em muita evidência. Meu nome é Stephanie Lima, sou psiquiatra. Meu nome é Ludmila, sou psiquiatra e hoje a gente vai falar sobre esse tema maravilhoso, que particularmente gosto muito, que é o autismo, né? Que hoje a gente chama de TEA. Vamos começar? Vamos começar essa bagaça logo. Hoje vai ser sobre dúvidas. Então a gente vai pegar as principais perguntas que chegam até a gente. Isso. E a gente vai tentar responder. Então Perfeito. vou lá, já vou jogar. O que é TEA, Ludmila? Você tá muito bonita hoje, viu? TEA. TEA é uma sigla, né, que é transtorno do espectro autista. E ela hoje engloba o que no nosso DSM, né, que é o nosso manual de diagnósticos na psiquiatria, tinha vários diagnósticos e a gente englobou num único. Então, hoje, o que antes se chamava de autismo, por exemplo, autismo infantil, o transtorno desintegrativo da infância, então, outros diagnósticos, Asperger também, né? Tudo isso virou TEA, virou essa sigla e tudo virou esse espectro, né? Então, a gente tem aí esse entendimento de leque mesmo, né? Que vai ali de um grau mais leve, que poderia se remeter aí à síndrome de Asperger, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, até um grau um pouco mais grave, que pode aí variar, depender desses diagnósticos mais antigos. Então, é como se fosse realmente um leque, um espectro, e hoje a gente tem essa denominação curta, que é TEA, TEA, para poder a gente falar sobre esse espectro todo. Então, engloba vários diagnósticos antigos, né, numa única sigla. E eu acho que daí a gente já consegue responder uma outra pergunta. Assim, é claro que eu acho que a gente não vai conseguir responder porque não vai ter uma resposta certa, que autismo tá na moda? Por que agora se fala tanto em autismo, né? Por que teve esse aumento, esse boom? O último CDC colocou 1 para 36... Nossa, é de muito, autismo, né? Então, uma das questões assim que a gente estuda e o que vem se falando é justamente a ampliação, né, para o espectro. Então, quando a gente entende o autismo como um espectro, muitas vezes quadros leves, mais sutis, também entram como característica diagnóstica, desde que preenchem os critérios diagnósticos. Então, muitas coisas que às vezes ou se entendia como outras patologias ou nem se sabia que poderia ser autismo, hoje a gente já entende, né, que entra dentro do espectro. Além disso, a gente tem como outras explicações, vamos assim dizer, para esse boom, vamos assim dizer, do autismo, né, que seria ter mais profissionais capacitados para poder fazer o diagnóstico. Hoje a gente tem mais informação sobre autismo, inclusive vem crescendo muito vertentes e pessoas capacitadas estudando o diagnóstico de autismo em bebês, né? E aí a gente acaba tendo mais, como eu posso dizer assim, um refinamento maior, uma técnica maior, um olhar clínico melhor para que a gente consiga fazer um diagnóstico. Isso, então a gente está conseguindo fazer mais diagnósticos. Então, provavelmente essas pessoas elas já existiam, né, por aí. E se a gente for levar em consideração décadas atrás, eram pessoas assim, que estavam em casa, não frequentavam escola, né? Eram pessoas realmente mais à margem da sociedade, que hoje, nesse movimento que a gente está de inclusão, então a gente está conseguindo ver e trazer essas pessoas, né, para como é que eu posso dizer? De ser protagonista da sua história, né? Então a gente valoriza, está sendo muito valorizado. Então, realmente está em voga, assim, acho que como o TDAH também, né? A gente falou sobre isso, né? De que a gente está vendo mais, né? A gente está tendo uma sensibilidade maior e muitas pessoas, né, com uma capacidade maior para esse diagnóstico. Mas é uma pergunta bem interessante, é uma pergunta muito frequente. E eu acho muito... Perdão, fale. Possa ser que no futuro a gente tenha outras explicações para isso, né? Mas o que se sabe hoje, o que se fala hoje é isso, né? Isso, a ciência ela muda, né? Ela evolui, né? As verdades mudam também, mas hoje é o que a gente tem de principal evidência. Continua.
você ia falar? Eu ia falar o quê, meu Deus? Sim, com relação à informação, né? A gente tem que ter cuidado, eu acho que é um dos nossos principais papéis, que é essa psicoeducação, ter cuidado com rede social, que às vezes eu me pego ali, sabe, no Instagram, que eu gosto de olhar um pouquinho mais, tem muita informação que às vezes ultrapassa um pouquinho, eu disse, nossa, será que isso aqui não é muito legal? Então, assim, nosso objetivo hoje é tirar essas principais dúvidas também como forma de informação, né, de um conteúdo realmente com mais evidência, né, para poder a gente psicoeducar. Vou passar mais uma bola. Passa. Quando a gente fala, né, das principais características clínicas, pessoas que têm autismo podem olhar no olho, não podem, vão ser carinhosas, não vão? Como é que isso é? Pois, isso é uma pergunta muito frequente, assim, às vezes eu me pego conversando com alguns profissionais que fazem, nossa, não, mas esse menino ele olha nos olhos, então ele não tem autismo. Não é assim que funciona, gente. Então a gente tem critérios diagnósticos bem estabelecidos, né? E não é olhar nos olhos ou não que vai definir se aquela pessoa tem autismo ou não. Então a gente tem sim pessoas que têm essa capacidade, né? Tem essa interação social mais adequada, ou são crianças e adolescentes ou adultos que conseguiram aí entender que a troca do olhar faz parte desse contato social, mas não é uma coisa que foi natural para elas, né? Então são crianças que têm dificuldade na cognição social, né? Então, assim, pode sim olhar nos olhos, gente, não depende só disso, é multifatorial. Então a gente tem que olhar o contexto, não vamos aí rotular dessa forma. Outra coisa também que chega muito no consultório é, mas o meu filho anda muito na ponta dos pés, eu acho que ele tem autismo. Também não é assim. Andar na ponta dos pés tem uma característica, aparece para alguns pacientes, mas só porque alguém anda na ponta dos pés, a criança, não significa que tenha, né, esse diagnóstico. Então tem muita coisa, né, que a gente precisa desmistificar. Mas, Esté, me diz, outras características assim que aparecem, né, relacionadas aí a critério, a sintoma, como é que a gente poderia conversar sobre isso? Então, a gente precisa de ter os padrões de critérios diagnósticos, né, que a gente pode dividir em A e B, né, que o critério A vai ter essa dificuldade de interação e comunicação social, e aí que entra muito essa questão do olhar nos olhos que Lud está falando, para além de outras coisas. Mas o que eu acho que é mais importante da gente entender enquanto profissional, enquanto cuidador, além de identificar se tem ou se não tem, se está em atraso ou se não está, para o que é esperado para aquela determinada faixa etária, é olhar a qualidade que essa criança está fazendo determinada coisa ou não. Então, não é o olhar por olhar, é saber se essa criança ela consegue fixar um olhar, se é um olhar, né, mais fugaz, aquele olhar que ela olha e desvia, e ao mesmo tempo, se com esse olhar ela consegue interagir, ela consegue se comunicar. Então a gente se comunica para além da palavra, a gente vai se comunicar por gestos. Então às vezes eu faço uma face e Ludmila já sabe o que eu tô pensando, né? Porque a gente acaba vivendo muito junto, é minha amiga, então isso acaba acontecendo, porque isso faz parte da nossa cognição social, que é a capacidade da gente interpretar, de muitas vezes deduzir o comportamento social do outro, e que a criança que está no espectro, muitas vezes ela vai ter essa dificuldade. Tem crianças que vão ter dificuldades muito além, muito aquém, e tem crianças que vão ter dificuldades sutis, às vezes tem um cognitivo bom, então elas já começam a perceber que é isso que Lud falou, que você fazendo tal coisa, isso é adequado socialmente, e aí ela vai começar a reproduzir aquilo ali, mas de uma forma que muitas vezes ela não entende o que ela está fazendo, ela somente reproduz, e que para isso ela tem muitos gatilhos, ela gasta muita energia para poder fazer tal coisa. Então, além de identificar se faz ou se não faz, então dentro dos critérios de interação e de comunicação a gente vai ter várias questões para poder analisar, é saber no dia a dia como essa criança está fazendo, né? A qualidade que isso está fazendo. Às vezes chega muito, né, essa questão de que, nossa, chegou uma vez para mim, mas a professora da escola diz que ele interage super bem. Vou te mostrar o vídeo. Aí ela me mostrou um vídeo. E aí mostra, de fato, a criança, ela sentada junto com outras crianças. Mas você percebe que ela tá numa brincadeira, ela ali sozinha.
e as outras crianças da escolinha compartilhando em outra brincadeira. Então, por mais que ela esteja sentada no mesmo ambiente, isso mostra que ela tem uma certa, né? Ela não se incomoda tanto com o outro tá ali, então você já percebe que tem uma interação ali melhorando, mas que ela não consegue interagir de fato com essas crianças. Ela tá no mundinho e as outras crianças estão em outro. E aí é onde eu fui explicar pra mãe, porque se você vê de fora, você vê, ah não, tá ali no meio dos menininhos, das outras crianças, ela tá interagindo. Mas quando você vai analisar aquela situação, você vê que de fato a criança ela não tá interagindo, ela tá no mundinho dela, brincando, sozinha, e que as outras crianças estão ali, tinha um grupinho de um lado, outro grupinho do outro, mas você via que tinha uma interação e ele não, ele continuava com um padrão ali de movimento. Então, para além do critério A, tem o critério B, que são padrões rígidos, restritivos de comportamento, muitas vezes repetitivos, né? Que aí a gente vai ter outros padrões que entram também nessa mesma característica, que é onde vai ter os padrões mais sensoriais, né? Que podem aparecer, né? As estereotipias, as sensibilidades, a seletividade alimentar, e que tudo isso a gente precisa de analisar dentro de um contexto. Isso, então para você ver como é importante, e isso é muito legal, eu uso muito dessa estratégia, assim, filma pra eu ver, tira uma foto, sabe? A gente precisa olhar da qualidade, né? E outra coisa interessante que você falou é que, assim, chega muito no consultório, ah, doutora, mas ele interage super bem. Ele tá ali, ele procura as outras crianças, ele, inclusive, aborda as pessoas na rua, é simpático e conversa. Mas, na verdade, você vai ver, é uma abordagem completamente inadequada. Por exemplo, tem uma criança que eu atendi no consultório, que ele tá no supermercado, ele fala com a pessoa como se ela fosse uma conhecida. Se você deixar, ele pega na mão e vai embora. Isso não é um comportamento esperado, né? A criança, ela é estranha, ela tem o grupo de reconhecimento dela, o grupo social. Então, não é habitual esse tipo de interação social em que você não consegue distinguir quem é estranho e quem não é. Então, é uma inadequação nessa interação, né? Então, fala muito a favor do que você falou. A gente tem que ver qual é a qualidade dessa interação. Então, às vezes, quando é um quadro mais leve, né, a gente tem que ver ali na prática. Então, a gente sutil, é muito né? sutil. Então, às vezes, a gente precisa levar algumas consultas, tem que ver em outras situações para poder a gente identificar. E às vezes os profissionais ajudam a gente. Às vezes você chega e eu falo assim, nossa, eu tenho dúvida. Eu tenho dúvida se de fato isso ainda está em atraso para aquela faixa etária ou se de fato tem algo ali com prejuízo. E aí você encaminha para a psicóloga, você encaminha para os profissionais que podem estar ali te ajudando a depender do que essa criança está se apresentando. E aí no decorrer do acompanhamento é que a gente vai de fato identificar. Isso. Mas é algo que a gente precisa de ter muita atenção. Enfim, se a gente for falar que a gente vai falar, vai ficar a tarde inteira falando. Mas tem coisa legal, pesquei uma pergunta interessante. Tu falou que tem estudos, né, que fazem, identificando aí essa característica da cognição social desde bebê, né? Então, tem idade pra gente fechar diagnóstico? Existe um limite, alguma coisa, ou não? Então, pelo DSM é até os 2 anos de idade, né? Que Isso. você tem que fechar o diagnóstico de autismo. Então, é um transtorno do neurodesenvolvimento. É um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, precisa de aparecer ali na infância. E aí, se falando de autismo antes dos 2 anos de idade, às vezes, quando chega mais velho, é difícil da gente fazer essa retrospectiva. Esse caminho inverso, né? A gente vai ter outras características para poder avaliar também. Mas tem alguns estudos que já vão nos trazendo algumas questões em bebês, às vezes uma certa hipotonia, né? Algumas características, às vezes um sorriso social que demora um pouquinho mais, né? O fato de não conseguir olhar nos olhos, por exemplo, quando tá amamentando, né? Que é uma questão muito do social, da troca. Então, a mãe percebe que quando o bebezinho tá no colo, tá olhando pro brinco, tá olhando pra sobrancelha, sabe? Mas não tá olhando nos olhos com aquela troca, né? Que isso é bem importante. O bebezinho mais irritado, às vezes tem dificuldade motora de sustentar pescocinho. Então, tem algumas características, né, que a gente precisa de avaliar, mas aí são pessoas que vão ser especialistas nessa faixa etária, né? Mas, normalmente, a partir de 1 ano, 1 ano e meio, é que a gente começa a perceber, de fato, os atrasos e aí a gente consegue fazer
intervenções de forma mais efetiva, né? Que eu acho que o objetivo é esse, a gente identificar para ter uma intervenção mais precoce, porque a gente sabe que quanto mais precoce a intervenção, melhor o prognóstico, né? Melhor para o desenvolvimento dessa criança no futuro. Então, acho que o principal objetivo é esse. Tem mais dúvida aí? Nossa, tem uma muito boa. Não, tem uma que você tem... Acho que você tem um vídeo no Instagram só sobre isso. Autismo tem cura? Eita, tenho mesmo. Eu acho que tem umas coisas que pegam a gente no coração. Então, viu? o autismo não tem cura. É um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, muitas vezes a gente consegue dar habilidades para que essa criança ela se desenvolva. E aí, às vezes, ela deixa de ser o nível 2 de suporte para ser nível 1 de suporte, ou muitas vezes ela vai conseguindo ali ter características para lidar, né, com a sociedade, de forma a ter menos prejuízos que às vezes passam muito despercebidos, mas os prejuízos, eles, mesmo que de forma sutis, né, eles acontecem ali ao longo da vida. Então, não tem cura, mas tem tratamento, tem prognóstico bom, principalmente se fizer essa intervenção no início, porque a gente sabe que algumas habilidades a gente consegue, mas isso vai depender também de cada criança, de nível cognitivo. A gente sabe que quanto melhor o nível cognitivo, melhor também a repercussão. Então, depende de muitos fatores. Depende de comorbidade também associada, né? Varia bastante. Mas não tem cura, mas tem tratamento. Isso, mas assim, vamos ser bem taxativos, não tem cura. Não. É isso. Outra questão bem interessante que aparece muito no consultório nossa, fechou o diagnóstico tudinho. E agora, vamos fazer um medicamento milagroso para poder tratar o autismo. Tem tratamento, né? Pois é, tratamento com certeza tem. Agora, medicação para o autismo, não. Né? O que a gente tem, pelo menos não na nossa ciência atual. O que a gente trata no autismo são os sintomas, né? O que a gente faz são sintomáticos. Então, é uma dificuldade no sono, que a gente tem muita associação do TEA com dificuldades no sono, com episódios de autoagressão, né? Então, isso aí a gente consegue ministrar com medicação. O objetivo é melhorar essas características. Mas o tratamento em si, né, do TEA, do diagnóstico, não existe medicamento específico para isso. Como, por exemplo, o TDAH, que a gente tem um psicoestimulante. A gente não tem. Aqui é sintomático. Isso aí Aí a gente tem uma gama de opções que a gente utiliza, né? Por exemplo, melatonina ou antipsicóticos, enfim, a gente vai, a depender do caso, a gente vai fazendo essas orientações. Também precisa de ficar atento para tratar comorbidades, né? Que é muito comum vir no autismo algumas comorbidades. E o que a gente tem de principal tratamento são as terapias, né? A principal intervenção que a gente tem, acho que vocês já ouviram falar, que é o ABA, que é a análise aplicada de comportamento, né? E além disso, a gente vai ter os outros profissionais envolvidos. Terapeuta ocupacional, fono, educador físico nos ajuda muito, a depender o fisioterapeuta, nutricionista, que a gente sabe que eles podem fazer algumas intolerâncias alimentares. Então, a gente vai precisar desse combo, dessa equipe multi, que é hoje a principal intervenção de tratamento. Eu falei do ABA e a gente sabe que até os 5 anos o Denver, que é uma outra abordagem, vou falar agorinha. Também tem evidência. Né? O ABA eu acho que é o que a gente tem mais estudo e propriedade, que é mais antigo, né? Mas hoje a gente tá vendo outras abordagens, talvez até um pouquinho menos rígidas, né? Sim. Que o ABA é bem rígido. Outras abordagens um pouco mais flexíveis também, né? Que vão aparecendo e a ciência vai evoluindo. Mas tem algumas que estão até sendo bem promissoras, que possa ser que daqui a um tempo já... A gente já traz como, né? Nossa, bem legal, parecido com essa evidência que o ABA tem. Menina, eu ia te dizer o quê? Não sei. Eu esqueci. Eu fui falar do tu falou do Denver. Aí eu esqueci o que eu ia dizer. Então, não, essa pergunta é muito legal. Qual que é essa? Inclusive, a gente pode fazer muitos contextos com essa pergunta. A pergunta é: quem tem autismo, quem tem TEA, consegue trabalhar na vida adulta? Tá, eu vou começar, mas essa era a sua, viu? A gente divide. Tá. Então. E aí, como é que faz? Então, vai depender do nível de suporte, das intervenções, enfim. Mas pode sim, pode trabalhar na vida adulta, inclusive.
Tenho alguns pacientes que trabalham, que têm o diagnóstico de autismo e que trabalham, principalmente se não tiver comorbidade com déficit intelectual, se tiver um nível cognitivo bom, se fez intervenção precoce desde o início. Então, pode sim ter. É claro que a gente precisa de todo um preparo para isso, porque muitas vezes as intervenções que são feitas na infância, chega na adolescência, muda um pouco, porque na adolescência a gente acaba precisando de ter mais intervenção na dificuldade que eles têm de interação porque social, na adolescência, né? A questão social ela é muito Ela pega forte. mais. Então, geralmente... Que acaba repercutindo na vida adulta, né? Isso. E aí, então depende, mas a gente pode ter. Acho que Lud até trouxe alguns casos, né? De famosos que ela andou pesquisando. Eu amo. Tem muito, assim, pra você ver, né? Varia muito. Não pra gente dizer que às vezes é uma fala que aparece muito. Não, quem tem autismo é gênio, quem tem autismo... Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa é você ter altas habilidades, outra coisa é você ter TEA. Você pode ter a dupla condição, mas que não é... Isso, não nem é... sempre isso essa correlação vai existir, né? Isso, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E vem no espectro. Então, óbvio que a gente tem pacientes muito graves, né? Pacientes que não falam, averbais, que vão precisar desse cuidado intenso realmente e vão ter essa dificuldade de se inserir socialmente, falando de trabalho, né? E assim como a gente tem gente maravilhosa, assim, que trabalha... Nossa, eu peguei uma listinha, dá licença. De alguns profissionais que são muito, muito bons naquilo que fazem e eles têm o diagnóstico. Então, assim, o diagnóstico não é um fator limitante para esse bom desempenho. Na verdade, acho que para algumas coisas até, né, facilita. Então, como eu gosto muito de cinema, então tem o Tim Burton, que é um cineasta maravilhoso. Se vocês não conhecem, tem milhares de filmes maravilhosos. O Anthony Hopkins, né, que é um ator fantástico. E a gente tem uma atriz, né, que foi recentemente diagnosticada com 52 anos. Gente, olha só esse atraso desse diagnóstico, pelo amor de Deus. Mas pra você ver que a gente faz muito, eu acho que tu tem mais experiência com isso, né, que é aquela chama de fazer o diagnóstico na fase adulta. E isso acontece também. Então, assim, quando é um quadro mais leve, como a gente falou, vai passando batida, a pessoa tem um cognitivo bom, ela vai conseguindo ali lidar com as próprias dificuldades e vai seguindo, né? Até a gente chegar aí com esse diagnóstico tão tardio, 50 anos, 60 anos. Quem tem um cognitivo bom acaba adotando o que a gente chama de camuflagem social, então eles conseguem entender aquilo ali e reproduzir de forma a ter comportamentos sociais, mas de forma bem reproduzida, assim, bem rígida. E também eles começam a entender as pistas sociais. E aí eu tive um que veio com diagnóstico de TDAH e a gente descobriu o autismo com dupla condição, com altas habilidades. E aí ele me trouxe um exemplo que era de quando ele ia para poder fazer natação na piscina do prédio. Ele já aprendeu que ele tinha que descer, ele tinha que ir no porteiro, pegar a chave. Se o porteiro sorrisse pra ele, ele sorria de volta pra esse porteiro. Nossa, isso e tinha que falar o bom dia. E ao mesmo tempo, quando chegava na piscina, se tivesse alguém, ele sabia que ele não podia entrar. E quando tinha alguém, ele tinha muita dificuldade, porque isso foi com o tempo que ele foi aprendendo que ele precisava de dialogar com essa pessoa ou de dizer que ele iria esperar essa pessoa sair para poder ser a vez dele. E aí ele me trazia isso com um desgaste mental muito grande. Mas era a forma como ele aprendeu a ir para fazer a natação, porque era uma coisa que ele gostava, né? Então isso acaba acontecendo, né? Mas uma outra coisa que Lud falou, que eu acho que é importante ressaltar, às vezes eles têm habilidades, né, extra trabalho, esse trabalho que a gente acaba pensando, mas de um refinamento, às vezes, maior para coisas mais lúdicas, né? Para música, talentos mais relacionados à arte, desenho, né? Bem frequente. E às vezes tem um domínio maior para isso e para as outras questões acaba tendo um prejuízo, né, mais importante. Interessante, tu falou. Mas que se a gente for contar caso aqui, a gente vai ficar até o próximo ano. Mas eu tinha um paciente que ele estava ali na transição da adolescência, tipo 10, 11 anos.
E ele, assim, ele queria muito fazer amigos, sabe? Mas ele era muito inadequado, sabe? Era muito difícil. Aí o que é que ele fazia? Ele viu que através do humor ele conseguia cativar as pessoas. Então ele chegava em casa, ele ia no YouTube, ele ficava memorizando piada. Pra ficar contando piada, pra ver se conseguia, né, pescar. Mas era muito inadequado, os meninos riam da cara dele, aquela coisa, né? Mas você via o esforço, uma coisa que pra gente é natural, porque pra gente essa interação social ela é natural. A gente nasce, é inerente ao nosso ser humano. A gente busca a interação com outro ser humano. Mas pra eles é uma coisa completamente treinada. Então, esse exemplo que você deu é exatamente isso. Ele precisa treinar porque não é natural pra ele. Então, muitas das terapias, né, o que a gente faz é esse treino pra tornar ele um pouquinho mais adequado e facilitar o processo de interação social, né, para circular na sociedade. E sempre entendendo o contexto de cada um, o que faz sentido para aquela criança, o que faz sentido para aquela família, porque às vezes também não faz e não é obrigado a se adequar socialmente em determinada coisa, não. Mas o intuito é sempre minimizar o sofrimento. Porque, né? Em geral, é uma queixa, né, quando a gente consegue aí, ter esse cognitivo bom. Eles sofrem muito por essa dificuldade. Então a gente acaba lançando mão dessas estratégias para poder ver se ele consegue sofrer menos por causa dessa dificuldade. Essa dificuldade não, eu diria essa característica, né? E aí entra, acho que a gente responderia uma outra pergunta, que é muito relacionada a isso, assim, fulano faz tal coisa, por que meu filho não faz? Então existe um tratamento padrão? Existe uma receita de bolo para autismo? Não tem, gente, é espectro. Então, cada autista é cada criança autista. Você não vai encontrar uma criança com autismo igual a outra. Né? Assim como não existe uma pessoa igual a outra, não tem. Cada um tem a sua característica, então, tem dificuldades, tem facilidades, né? Às vezes a gente precisa investir mais numa coisa do que em outra. Então, não tem. É isso, acho que a gente conseguiu responder algumas perguntas. Acho que as principais, né? as mais frequentes, eu acho que foi isso. Se vocês tiverem alguma outra pergunta, alguma outra dúvida e queiram deixar aí no comentário, podem deixar que aos poucos a gente pode gravar um take 2, né? A gente faz momento junta aí, faz um combão de outras perguntas e a gente vai respondendo. Mas são perguntas muito frequentes, né? Então acho que já dá pra esclarecer. Mas se a gente fosse falar como tu falou, vai ser até o ano que vem a gente falando aqui de TEA. Mas acho que foi bem legal, deu pra esclarecer bastante coisa. Então interage com a gente, segue no Instagram, se inscreve no canal. A gente tá aí toda semana conversando com vocês. Então vamos embora falar sobre psiquiatria da infância e da adolescência. Até o próximo episódio.